Estamos aqui, então, com o nosso segundo módulo, né, do curso Introdutório ao Iorubá, no contexto do projeto Conectando Saberes no IFRS, um estudo das culturas através da língua. Estamos aqui, então, com o mestre Sica de Oyó, que é babalorixá, griot, contador de história, escreveu, né, recentemente um livro que está sendo, né, diagramado e formatado agora para publicação, que chama Batuque da Nação Ioió no Rio Grande do Sul. E hoje ele vai nos trazer um pouquinho algumas noções, né, da pronúncia do Iorubá, do alfabeto e algumas expressões. Mestre Sica, muito obrigada por estar aqui conosco em mais um encontro. Ficamos muito felizes de tê-lo aqui, agradecemos imensamente a sua participação. E passo a palavra para o senhor, então. Ekalé, Gibo, Aluko, Akeko. Eu disse Edeye Iorubá. Eu falei idioma Iorubá. Edeye em Iorubá, que é o idioma, quer dizer idioma. Ede é idioma em Iorubá. Ekalé, boa noite, Gibo a todos. Akeko, alunos, Aloko, professores. O alfabeto Iorubá, ele é falado na Nigéria, que é um país no continente africano, dito que é falado são por 375 etnias dentro da Nigéria, esse idioma. E esse idioma Iorubá, ele não se dá como o idioma nacional da Nigéria, que, lamentável, é inglês. Mas ele se dá um idioma falante em todo o continente africano, em cada canto de África se fala o idioma Iorubá. E o idioma Iorubá, ele é nada mais, nada menos que similar com o português. E esse sendo ele similar com o português, ele tem vogal, oral, nasal, substantivo, adjetivo, advérbios, verbos. Toda a formatação que contém o nosso português quer dizer português em Iorubá. Sendo ele similar, ele tem um início de letras igual ao português. A, B, D, E, F, G, GB, H, I, J, L, M, N, O, P, R, S, T, U, W, Y. Se notaram bem, ele tem 25 letras, não é igual totalmente em números com o português, que é o português. São 5 letras que ele não contém. É o C, o V, o Z, o X e o Q, que ele não contém. Mas, se notarem, eu disse 2 letras. Eu disse 2 vezes o E, 2 vezes o O e 2 vezes o S. Sendo que um dos E é sinalizado embaixo da letra. Embaixo da letra. O S, o O, são 2 O segundo O, na mesma sequência do primeiro E, é sinalizado embaixo. O S, da mesma forma, na mesma sequência, o segundo S, por ordem alfabética, é sinalizado embaixo. Por quê? Eu vou dizer a pronúncia das palavras agora. O E, sinalizado embaixo, ele vai dar a pronúncia de ela. O E não sinalizado fica de ele, na pronúncia. O O não sinalizado fica normal, da pronúncia do português. O O sinalizado embaixo, ele vem dar a pronúncia de bola. Pronúncia da bola. O S continua sendo sem sinal normal, como a pronúncia do próprio português, sendo que o S sinalizado embaixo do Iorubá, ele vem dar uma pronúncia de X,
Porque se notaram, eu disse que não existem 5 palavras no idioma Yorubá, que existe no português, não existe no Yorubá, que é o X é um deles, certo? O X, o S sinalizado embaixo, ele vai dar a pronúncia do X igualmente a pronúncia do CH, de xícara, de chave, X de xarope. Só na pronúncia que vai ter a pronúncia do X. Quem já ouviu falar na divindade Yorubá, Xangô? Xangô. Ele era para ser escrito com X. Ele era para ser escrito com CH, não. Ele é escrito com S, sinalizado embaixo para o povo Yorubá, para o povo da Nigéria e para mim também como professor. Jamais eu vou escrever com X. Não existe X. A sequência do G, a pronúncia do G para o alfabeto, ele é gutural. Ele é de Gá, Gué, Gui, Go, Gu. Não é de Gerson. Não é de gentil. A pronúncia do G como gutural. O G e o B, a pronúncia deles é Gui-B. Pronúncia junto. Gui-B. Já que eu disse que o G só ele é gutural como Gui, então se dá sequência Gui-B. 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 O G e o B. O H, ele dá a pronúncia do R carregado. De rua. Não é mudo, como tem no português o H. Ele dá a pronúncia de R. De rua. De rato. O próprio I é normal. O A é A. O B é de B. O D é de E. O I é de I. O J é de adjetivo a pronúncia. Não é de José, não é de João. É adjetivo, adjunto, advérbio. Essa é a pronúncia do J. O K, ele na escrita, ele vai substituir o que. Quilombo, no português, é escrito com que. Quilombo, em Urubá, ou o próprio povo que é quimbundo, é escrito com K. Então, K substitui o que. Escrevo quilombo com K, não com que vai o U. Não existe. O M, o L é normal, de lá. O M de Maria, o N de nada. O normal. O sinalizado embaixo é de bola, já dito. O P, a pronúncia é kipe. Kipe, não é P. É kipá, kipó, kipabi. P, pronúncia. O R é a pronúncia de arisco. Arisco, não é de rua, é de arisco, porque rua é H. O S, já foi dito. O S, nós embaixo, vem da a pronúncia de xícara, pronúncia de xícara, de chá, de xarope. O T, a pronúncia é de ti. O U, a pronúncia normal, como no português. O W, a pronúncia do W é U. No português também não tem William. A pronúncia do Urubá é U. O Y, a pronúncia é I. I, não é Ipiranga, vamos dizer assim, que não escreve, claro, Ipiranga com Y, mas não, se fosse escrever, a pronúncia seria II. Então, eu falei há pouco Iorubá. A pronúncia é Iorubá. Eu dou uma sequência na pronúncia do Y, de 2 I na pronúncia, para ele ficar diferencial do I. Certo? O Yorubá, ele é um idioma tonal formado por 3 notas musicais. Dó, Ré, Mi. Acento grave, acento agudo e acento e sem acento. O Dó
é acento grave, grave, assim que eu faço, ninguém é obrigado a saber os sinais hoje, foi tirado os sinais do nosso idioma, não é? Grandes doutores de Aurélio tiraram, então o sinal para a minha esquerda, que é a direita do áudio, ele dá a pronúncia de dó, que é grave. Ao contrário, é mi, é ré. Desculpe, é mi, é agudo, agudo. O ré não tem acento. São os três notas musicais. Quando a gente fala no idioma, geralmente, quando eu falar uma palavra, geralmente a gente dá um cantar dela, dá uma nota no cantar. Se canta. O idioma Iorubá, ele tem 7 vogal. Oral. A, E, I, O, U. Nasal tem 5. An, En, In, O, Se trabalha com nasal. Então, eu vou dar uma pronúncia a começar em questão de cumprimentos, de pedir licença. Pedir licença em Urubá é ago. A-G-O, ago. Ele é acentuado com grave, o O, é ago. Eu vou falar, eu vou dar a pronúncia, vou agravar, baixando o tom, trazendo as cordas, falando mais, ela com o diafragma bem fechado, agô, 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 agô. Estou pedindo licença para entrar. Estou pedindo licença para alguém. Essa pessoa que eu pedi o agô, licença, ele vai ter que me dar uma resposta. E essa resposta que ele vai me dar é agô, ia. Agô, ia. Agô, ia. Y-I-A. Grave. O A grave. Ia. Ia. Agô, ia. Agô, ia. Agô, ia. Licença concedida. Pode entrar o IA dá toda essa transformação. Pode entrar, a casa é sua. Pode aumentar o sentido da fala. Como nós somos acostumados a ter todo esse respeito um pelo outro, o Urubá também tem o sentido de cumprimentos. Bom dia, Darô. Até amanhã. Darô. Até amanhã, Darô. Boa tarde, Caça. Boa noite, Alé. Irolé. Caolé. Urubá, madrugada, meia-noite, Ouro. Urubá. Para fazer toda essa mudança de tempo, Urubá diz que a vida do Urubá ele começa 1 minuto para meia-noite. 1 minuto. 23h59. Ouro. Esse ouro, essa pronúncia, ele vai até 4 horas e 59 minutos. Aí ele começa a vir dar o bom dia, que é caro. O caro, ele vai até 11h59, para dizer-se caçã. Caçã, ele vai até 16 horas e 59 minutos, que é 1 minuto para 5 horas, já começa a anoitecer. Calé. Calé, ele vai até 18h59, 1 minuto para 7 da noite. Aí vira Irolé. Das 18 horas e 59 minutos
até as 23h59 é olé. Aí que vem para o Urum. Então, eu vou dar aqui umas denominações em cumprimentos, que este foi a nossa primeira aula, seria, a nossa primeira aula seria essa. É da Aró, até amanhã. Da, ni, do pé, tudo bem, obrigado. Da, ni, tudo bem. Da, tudo bem. Da, tudo bem. Da, ni, tudo bem. Da, ni, do pé. Da, ni, do pé. Do pé, obrigado. A do pé, meus agradecimentos. Do pé, em Urubá, é obrigado. É carrabô. É cabô. Seja bem-vindo. É cabô. É cabô. Seja bem-vindo. É Jowo. Por favor. É Jowo. Por favor. É Che Pupo. É Che Pupo. Olha o Che. S sinalizado embaixo, eu estou dando a pronúncia de X. É Che Pupo. É Che Pupo. Muito obrigado. Pupo. É Che. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Muito é Pupo. Muito é Pupo. Por favor, dê licença sair do caminho. É Iago Lonan. Lonan em Urubá. Lonan em Urubá é caminho. É para abrir. É Jé Caló. Vejo bem que eu faço a pronúncia bem separado do E das outras demais sílabas. É Jacaló. É Jacaló. Vamos. Porque lo é verbo ir. Vamos. Ni. Como vai o Senhor? Porque ni é um verbo de posse. Ni, quando ele diz Senhor, é uma pessoa além de mim. O ni, ele vem me dar sentido, por isso que ele dá essa pronúncia. She alafia, como vai? She dadani, como vai o Senhor? Adabó, eu não vou dizer agora que não encerrei ainda, mas vou dizer depois. Adabó é tchau. Adabó. A do pé, nós agradecemos. Do pé, obrigado. Odigba. Olha o Giba. Odigba. Até logo. Quando não existe acento, agora eu vou explicar as técnicas da pronúncia. Quando não existe acento, eu vou só trabalhar com os lábios. Então, eu vou dar um exemplo aqui que não tem acento, tá? Que é Odigba. Então, vou dizer assim, Odigba. Eu vou trabalhar só com os lábios para se ter a diferença, para se ter o porquê que existe o próprio acento grave e o agudo, para diferenciar, para saber para quem está se falando e quem está ouvindo, ele interpretar o que eu quero dizer para ele. Eu sempre coloco, eu gosto muito de colocar verbos, porque se sabe que sem verbos não se dá para se ter uma fala. O Urubá é a mesma forma, o idioma Urubá. Então, eu faço essa colocação. Eu pego duas denominações, duas letras, que é o B e o A. O B e o A. Que, para mim, no alfabeto, como os verbos são monossílaba, ele começa com B. Os nossos verbos iorubá, eles não começam com a letra A. A letra A é substantivo, adjetivo, advérbio, mas não é a letra A, não é
verbo, ela não inicia com verbo. É diferencial já nesse sentido do nosso próprio português. Então, eu vou iniciar como começa o verbo, que começa com a letra B. Então, ba, por exemplo. A palavra B e o A, eu vou sinalizar ela 3 vezes. Vou sinalizar o primeiro ba, o B e o A, ba. O segundo e o outro não vou sinalizar. Então, o primeiro eu vou botar um agudo nele, um mi no ba. Então, eu vou pronunciar dessa forma. Ba. Ba. O segundo, eu vou dar um grave. Vou dar um grave nele, sinal para cá. Ba. 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 Verbo pousar. Pouso de um passarinho. Ba. É um verbo. Ba. Verbo alcançar. Alcançar um elemento, alcançar uma pessoa, alcançar alguém. Não é para alcançar um objeto, alcançar uma caneta. Não. É alcançar alguém. Ba. Viu só? Ba. Pousar. Ba. Alcançar. Ba. Ba. Só com os lábios, ó. Ba. Ba. Esconder-se. Agachar-se. Verbo. Pegando esses verbos, o que eu vou fazer? Eu vou transformar eles em substantivo. Posso. Então, eu vou dizer pai em Urubá. Pai em Urubá. Vou pegar essas mesmas denominações, juntá-las, vai ficar assim, ó. Baba. B-A-B-A-B-A. Baba. Pai em Urubá. Baba. Pai em Urubá. É por esse motivo, do desconhecimento de muitos, é que quando vê um negro, um africano, ele falando, muitos pensam que aquela fala dele está sendo uma agressão. Não é. Ele tem o negro, e quando ele fala gesticulando. Por quê? Porque quando ele fala o diafragma, para ele dar essa pronúncia, ele tem que trabalhar com o diafragma, com os movimentos do corporal. Ao mesmo tempo, quando ele diz Jaó, ele diz Jaó, Jaó, ele faz uma nota musical. Jaó, 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 Jaó. Se for ouvir a frase que ele for dizer, ele fala toda ela cantada. Mas ele é obrigado a fazer o gesto respiratório para ele poder falar. Senão ele não consegue falar. Mãe em Urubá, que já que eu falei, pai, eu vou falar em mãe também, para não eu ficar baixista aqui, é Ia. Olha o Y, I-A. A pronúncia é um Y só, mas a pronúncia eu dou um... Pode cuidar que eu dou sem, ó. Ia. Ia é mãe. Quando eu falo em palavras, em técnicas de palavras que existe muita técnica no próprio Urubá. Urubá, N, quando se inicia, quando se fala na palavra N, em qualquer sentido que tiver numa palavra, o N estando, se pronuncia com a vogal nasal Vogal nasal Outra técnica, quando o N, eu falei do N, tá? Quando se inicia com N, se dá-se uma vogal certo? Em qualquer sentido. Daqui a pouquinho eu vou falar uma palavra aqui, você vê que eu vou pronunciar. Se eu fosse dizer a palavra, por exemplo, Milena em Urubá, eu diria Mileuna. Eu estou pronunciando uma vogal nasal no Mileuna. A mesma forma, outra técnica que existe no Urubá é quando o M está, o M e o N estiverem entre duas vogal nasal, a pronúncia vogal, desculpe, quando o M e N estiverem entre duas vogal oral, ou entre dois A, ou entre dois O,
ou entre um O e um A, ou um e um E, esse N, esse N, o M, ele vai dar uma pronúncia nasal. A gente conhece, quem é que não conhece, que o Urubá, o idioma Urubá, ele me obriga muitas vezes, culturalmente, ele entrar também para dentro da nossa tradição, que é o Orixa. Quem é que não conhece aqui no Brasil Iemanjá? É a coisa que eu mais chamo atenção sobre isso. Iemanjá. Y-E-M-A-N-J-A. Pronuncia-se aqui no Brasil Iemanjá. Certo? E ela é uma palavra dessa divindade, uma palavra homogênea. Então, vou separar ela como fica no Urubá. No Brasil é Iemanjá. No Urubá, na África, não é Iemanjá. É Iemanjá. Iemanjá. Y-E-M-O-J-A. Veja bem a minha pronúncia. Já. Lembro da técnica da pronúncia do J, que é já? Adjetivo, adjunto, adjá, já. Iemanjá. Por que eu falei Iemanjá? Que o M, ele está entre duas vogais oral. Agora eu dei a pronúncia da técnica da vogal nasal. E bem aberta. Olha o que eu fiz, ó. Iemanjá. Porque esse O, o segundo O, que ele está após o M na escrita, Y-E-M-O-J-A, ele tem um sinal embaixo. Eu vou dar a pronúncia do O, de bola. Aí eu abri ele. Olha a pronúncia. Iemanjá. Manjá. Por quê? Iemanjá, o A, ele está aberto em agudo. O sinal no A. Só aquele sinal que tem nele. E o pontinho, desculpe, é o sinal agudo, né? O acento, desculpa, o acento agudo no A, já, Iemanjá, e o sinal embaixo do O. Certo? Aí se dá a pronúncia Iemanjá. O Yorubá, ele nos dá o sentido da fala. Para quem escuta essa fala, nós temos que trabalhar com esses acentos, com a pronúncia bem identificada, porque senão, quem conhece o Urubá, ele vai ouvi-los e não vai entender o que querem. Se não der a tonalidade da pronúncia e da fala. Certo? Eu vou dar outros exemplos. É questão, por que eu falei Imon? Iemanjá. Ie, em Urubá, quer dizer mãe. O Mon é filhos. Ejá é peixes. Mas se vocês notarem, a minha pronúncia, eu não pronunciei dessa forma. Eu pronunciei Iemanjá. Não é? Eu não pronunciei Ejá. Se vocês escreverem aí essa forma, ó, I, O, Mo, E, J, A, eu quero dizer o seguinte: Ie quer dizer mãe, Omo, filhos, Ejá, peixe. Então, na visão do urubano, ele quer dizer que Iemanjá é mãe cujos filhos são peixes. Por quê? Omon, em Urubá, é filhos, é criança. Ejá, em Urubá, é peixe. Existe uma técnica no Urubá. Agora você vê por que eu cortei essas vogal oral. Quando existe duas vogal, quando existe uma oral seguida da outra, que é no Ie, Mo,
já, que está ali, se eu escrever o IE, Y, o IE junto de novo O para dizer homo, tem duas vogais. A segunda vogal se perde na escrita. Certo? Ela se perde na escrita, segunda vogal. Na mesma situação, vai dar lá na Iemonjá, Iemo, que se fosse botar peixe, que é já, o E, se perde também, fica só o O e perde o E, que é peixe. Aí fica Iemonjá. Iemonjá. O verbo Yorubá, ele tem o gerúndio do verbo. Verbo Yorubá. Verbo ir. Ló. L-O. Ló. Ló. L-O. O. Agora eu vou levar esse verbo ao gerúndio. Na frente do L e do O, eu vou botar o N. Certo? O N. Eu vou pronunciar, lembro da técnica do N, eu vou pronunciar um ló. Um ló. Um ló. Um ló quer dizer indo. É o gerúndio do verbo ir. O verbo ni é verbo ter. É verbo de posse. Eu quero dizer uma frase, vou dizer aqui, vou me colocar aqui de uma forma. Ó. Eu vou embora. Agora eu vou entrar um pouco no pronome. Falando assim, eu. Então eu vou falar assim, ó. Mo, ló. Mo é eu. É o pronome primeiro, é pronome singular. Um pronome pessoal. Mo. Então eu estou dizendo que eu estou indo embora. Mon ló. O pronome com o verbo no gerúndio. Casa. Mesma forma. Eu vou para minha casa. Assim que eu diria no meu português, tá? Eu vou dizer assim em Urubá. Eu vou para minha casa. Mo, lo, ou indo, pode ser no gerúndio, a um lo, então eu vou dizer assim, mo um lo, si, temi, ilé. Mo, eu, um lo, indo, si, preposição para, minha, pronome possessivo, temi, ilé, casa. Outra frase que eu vou dizer aqui, vamos dizer, temi, continuar mesmo para não sair de fora do outro pronome. Temi, babaunlá, meu avô. Olha a técnica do N. Babaunlá. Não vai U, só na pronúncia. Então, fiz escrito vovô, é L, babá, unla, L, N, L, U. Babaunlá. Vó. Ia, unla. Vó. O Yorubá, ele teve muitas mudanças nele, no próprio idioma, que essas mudanças ele veio a dar uma questão de progresso dentro do próprio, na volta do negro, do iorubano, em qualquer lugar que estivesse. Com o tempo, ele foi conhecer as modernidades de transporte. E essas modalidades de transporte
trouxe ele a fazer esse tipo de mudança também de uma forma, porque ele começou a conhecer transporte com ele, a não ser o que ele vivia, ou da carroça que ele vivia, e os caminhões antigos que circulam até hoje em África numa questão de transporte. É quase igual, tem lugares lá que é quase igual que nem o nosso Nordeste, que chamam de boia fria, que esse caminhão cheio de gente para levar para os canaviais. Lá na África, a mesma coisa. Então, esse transporte chama-se OCO. O-K-O. OCO. O último O é grave. Acento grave. E um pontinho finalizado no O embaixo. OCO. 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 Ele pegou essa denominação OCO, que é um meio de transporte, que é um caminhão ou ônibus. OCO se dirige para ônibus, para caminhão, para carro, tudo que se conduz como meio de transporte. OCO. Mas o africano, ele tinha o quê? Que dizer o que seria para as modalidades que chegou, que é avião, que é navio, embarcação marítima, que é viação férrea, que é trem, e que é o próprio metrô. Certo? Então, o que ele fez? A denominação-chave desse processo é OCO, certo? Que é o meio de transporte. Agora, o que vai ser avião? Avião. Onde é que o avião anda quando ele sai da Terra? Ele vai planar com o vento, com o ar. É o que leva o avião, certo? Na nosso entretenimento. O vento, ar, em Urubá, é efurufu. Efurufu. Sem acento. Efurufu. Então, o que o Urubá fez? Para avião, ele chama-se Oko-Efurufu. Oko-Efurufu. Tanto avião como aeroporto. Agora ele tem que olhar para quem? Ele tem que olhar para o navio. O navio anda na água. Quando ele vê navio, ele não vê embarcações pequenas que andavam sem rio. Quando ele vê alto navio, alto mar. Mar em Urubá é Okun. Okun. O-K. O-K-U-N. Okun. Mesma forma, ele pegou separado, tá? Na escrita. Oko, Okun. Navio. Porto marítimo. Aí ele vem a conhecer o trem de ferro. Do que é a base do trem? O que é a base dos trilhos do próprio trem? Ferro. É ferro. O trem todo ele é ferro, basicamente. Ferro em Urubá é irim. I também não tem acento. I-R-I-N. De nada. N. Irim. Ele botou da mesma forma. Oco-irim. Viação férrea. Trem. Mesmo sentido. Aí, com o tempo, ele conheceu o metrô. Onde é que o metrô anda? A porcentagem dele? Embaixo da terra. Terra em Urubá é Ilê. Ilê. Ilé, casa. Ilé, casa. No E. Ilê, Ilê. Olha, já deu a pronúncia diferencial. Ó. Ilê. Ilê. Eu dei um grave no E. Ilê. Terra. Ilé, casa. Ilê. Terra. Então ficou assim. Oco, Ilê. Metrô. Então vocês verem como o Urubá ele acompanha aquela realidade que ele enxerga, porque muitas vezes eu falo dessa forma, que eu já falei, não sei se foi na outra aula, a coisa que eu mais bato é o próprio café. Se diz café, é uma semente preta que tem que torrar para virar aquela cor preta, para botar água. Depois que vem se tomar café, que até na semente não se trata ele direto lá no pé, se trata como café. Uma denominação engraçada que escreveram café, não sei de onde que tiraram essa palavra, o Urubá não. O Urubá, ele pega a semente de café, que queira ou não queira, que poucos entendem, poucos interpretam, que não saibam, é uma semente etiópia, é de lá que surgiu o café no mundo.
pega o café, torra o café, o africano, todo o processo, faz de café de pó, e esse pó, ele fica cor preta. Preta para o Urubá é dudu. Parou por aí. Mas ninguém toma café, ele seco. O que tem que passar no aonde bota aquele pó? As suas tradições? Com água. Água em Urubá é omi. A cor daquele pó e o líquido vai ficar preto. Dudu. Então, café em Urubá é omi-dudu. O Urubá, ele procurou, em todo esse sentido, é fazer o seu idioma, transformar o alfabeto, nos dando algo que a gente possa ser bem similar a ele próprio. Não é denominações que a gente joga no ar e continua dizendo, como eu disse há pouco, tira-se os acentos, termina o idioma. A gente não sabe se a palavra está e esta é o mesmo sentido, porque se tirou só acento dessas palavras. Se voltou, eu não sei, mas parece que tirou esse acento no próprio nosso português. O Urubá não pode tirar esse acento. Porque se eu tirar o acento de uma palavra repetidamente, eu vou dar o sentido dela uma diferente uma da outra. Eu não vou conseguir ser entendido. E muitas vezes eu posso criar a maior problema em questão de mau entendimento do próprio africano. Isso aí, esse cuidado tem que se ter com esse idioma. Números. O idioma, ele tem números. Ele tem todo sentido do como tem em outro qualquer idioma. Eu falo certos idiomas, eu falo certas palavras em Urubá, que quem estuda inglês, ele vai dizer assim, isso aí tem no nosso inglês. Eu dou um sentido que em inglês eu não sei pronunciar direito. Café, em muitas regiões na Nigéria, é coffee. É coffee. É coffee. A pronúncia. Já me disseram que está dentro do próprio alfabeto do inglês. Como café. Certo? O céu para Urubá. Céu é Orum. Terra é Ilê. Plano terrestre é Aié. Já não é terra. Para muitos confundem. Nós separamos da terra para o plano terrestre. Orum. Orum. Céu. Orum. Sol. Olha, vê a diferença. Orum. 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 Eu abri bem a vogal É uma vogal. Or, na escrita, tá? Não é só na pronúncia. Orum. Céu. Ouro. Orum. Sol. Alá. Sonho. Alá. Divindade muçulmana. Alá. Pano ético. Branco para o povo Urubá. Alá. 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 Divindade muçulmana. Alá. Sonho. Vejo bem, na pronúncia, eu mudei os acentos. Mudei totalmente o sentido da palavra. Por isso que eu digo, é um Urubá que não tem dificuldade nenhuma de se aprender. Desde que se aprenda as técnicas do próprio Urubá. Aprendendo as técnicas do próprio Urubá, a gente já começa a entender. Porque se eu colocar mais uma letra no meio de palavras que eu falei agora, eu mudo o sentido dela, mas deixo ela totalmente fácil da interpretação, desde que a gente grave uma coisa com a outra. O importante do Urubá, a gente sempre assimilar uma com a outra do idioma. Ele contém sentido também dos pronomes pessoais. Eu, você, análise bem,
eu, você. Pulei o tu. Qual é o lugar no país, no estado, no nosso país, que só diz tu? É um ou dois lugares. A maioria dos estados brasileiros diz você. O Urubá é a mesma coisa. O Urubá é eu, você. Nós, ele, ela. Eles. Singular e o plural. O Urubá. Eu, mo, certo lugar, me, você é o você, nós, auá, ele, elas, auão, o pronome é on, o pronome é on, elas, eles, elas, auon, a, w, o, n, auon, o, sinalizado embaixo, auon, auon, a, w, a pronúncia é o, sinalizado embaixo, e o n, auon. O Urubá, ele não, para ele formar frase, para ele formar plural, ele não transforma frase que nem nós. Nós dissemos aqui laranjas, não é? Bolas, que é golu, bola em Urubá, golu. Nós dissemos aqui relógios, Urubá diz agogo. Mas por que ele não dá o plural? Como é que ele faz para dar o plural? O Urubá, técnico Urubá, ele não transforma a frase para fazer o plural. Ele simplesmente usa o pronome da terceira pessoa do singular, do plural, que é ao. Então eu vou dizer agora o que eu disse agora, eu vou falar em Urubá. A primeira palavra que eu falei foi laranjas. Então ele não vai dizer laranjas em Urubá, ele vai dizer dessa forma. Preste bem atenção. Ele vai usar o pronome no plural, ao. Laranja é oçã. Então ele vai dizer, veja bem, eu não consigo dizer oçãs. Então eu vou dizer o quê? Auon oçã. Certo? Eu falei relógios, auon gogô. Se eu for dizer número, eu vou botar números. Se é mais do que eu vou dizer. Mas se for só na palavra pronúncia, na palavra do plural, auon oçã, que é laranja, laranjas, já estou dizendo laranjas, auon gogô, relógios, já estou dizendo o plural dele, certo? O número vem depois, se quer assentar quantos são, não vê o caso. Meninos, ele diz auon, omon. Veja bem que eu pronunciei o, omon. Por quê? O-M-O, meninos, O-M-O, esses dois O são sinalizados embaixo. Os dois O, duas vogal oral, que é o O. E vai dar a pronúncia de mon. Omon. Então, eu vou dizer auon, omon. Meninos. A pronúncia do Urubá, o A, é A. Mas a escrita no Urubá é na A. A é na A. É a pronúncia do próprio português. Só que o para o Urubá, ele também se transforma numa sequência, numa técnica de frase, ele pode se transformar num pronome. O assinala ele com agudo. O é a mesma forma. O A, ele pode ser o A, a palavra do alfabeto A, ele é um pronome, é o pronome nós. Ao A é o pronome nós. É a abreviatura de auá. Verbo, outro verbo que inicia com A, B, verbo.
A, é o A, desculpe, é o B, o D, o E é verbo, o F é verbo, o G é verbo. O que não se torna esse verbo dentro do alfabeto Yorubá é o A, é o L, ele se dá muito substantivo. Por exemplo, sem nada, sem, não tenho nada, sem, laí, paz, aláfia, amor e fé. Morte, morrer, morte e cu. Morrer, verbo cu. Cu é uma palavra que nós somos acostumados, o nosso brasileiro, é ser bem pejorativa, uma palavra de baixo escalão, baixo nível, porque quem sabe o brasileiro, que eu quis dizer em brasileiro, alfabeto português, cu, quer dizer que é o mesmo sentido que anos, cu é um verbo. Aí vocês imaginem o que fez a outra etnia, malignos, racistas, pegaram muitos do nosso idioma iorubá, tanto o quimbundo, que é banto, diferencial do meu conhecimento, da minha linhagem, iorubá, colocaram dentro do próprio português. Tem palavra no português que é a palavra nossa, mas essa palavra cu, eles procuraram esculhambá-la de alguma forma. Não, é uma palavra muito importante para dentro do nosso iorubá. Como eu disse agora. Cu, morte. Desculpe, cu, verbo morrer, e cu, morte. Então, vocês verem, vocês entenderem o que é o nosso idioma. Nosso idioma, nós não copiamos nada de ninguém. Pelo contrário, muitos cooperam de nós. Quando eu digo a palavra omi, que é água, quando eu falo em omira, água da placenta, vejo bem, ó. Omi, água. Omira, água da placenta. Por quê? Porque essa água, omi, está dentro de um corpo. E esse corpo em Yorubá é Ará. Ara, A-R-A. Lembra da técnica que eu falei? Eu não posso escrever e dizer omi-ará. Omi-ará. Olha como a minha pronúncia fica ruim de dizer, né? Omi-ará. Quando existe duas vogais juntas, perde-se na escrita e na pronúncia a segunda vogal. Então eu tirei a segunda vogal do ará, que é corpo. Ficou omira. Então vocês veem, como eu disse há pouco, o que fez o Yorubá? Ele conciliou uma coisa com a outra. Se ará é corpo, omi é água. E essa água ela está onde a criança em transformação ela está imersa, é omira em Yorubá. Sangue em Yorubá é eje. E, o primeiro E é agudo, J, e o segundo E também é agudo, é eje. Eje. Feijão Yorubá, euá. Arroz Yorubá, ireci. Cama Yorubá, cambaú, caumbaú, caum, K-A-N-B-U. Olha a técnica do N. A pronúncia do N é caumbaú, caumbaú, caumbaú. Ireci, arroz, e euá, feijão, ou ó, dinheiro, o, mão, só mudei o sentido. Faca, obe,
obé, faca. Sopa, obé. Só mudei o sentido da fala. Vejam bem. Vamos direto à faca. Oferecer a faca para um africano na pronúncia errada. Queria oferecer sopa para ele, oferece na pronúncia, ele vai entender que é uma faca. Olha a situação que se coloca. É que nem a pronúncia do popocô, que eu disse há pouco, que é o meio do transporte. Ocó é pênis. Então, tenho que ter cuidado no aprender urubá. Tenho que ter cuidado no aprender urubá. Se muda a fonética, a pronúncia da fonética, nós enrolamos muito perante a ele. O idioma urubá, eu vou encerrar dessa forma. Gibo, ale, akeko, oluco. Agradeço a todos. Obrigado. Do pé. Obrigado. Agradeço a todos. Agradeço aos professores, o Luco, aos alunos, a Keko, que Alá, afiar e fé, que tem paz, amor, ilé, idilé. Ilé, olha bem a pronúncia, ilé, idilé. Idilé é família. Então tenho paz, amor, palmó com re, suas famílias. Ede, idioma, Iuruba, Abeonibi, nativo, Axaxa, ensinado, Colobó, pelos, Babaunlá, Inaunlá, Iá, Babá, pelos meus avós, bisavós, avós, vô, bisavós, pai e mãe. Do pé. Obrigado. Gibo, a todos. Bom, mestre Sica, nós que temos que lhe dizer muito do pé mesmo. Então, muito obrigado por esse encontro. Eu agradeço em nome da professora Milena, da professora Juliana também.